Passando então para o nosso estudo, irmãos, nós estamos na aula 5 ainda, Fundamento Bíblico para a Mudança Permanente, e nós começamos há 2 semanas atrás, né, nós tivemos uma semana parada aí, iniciando os princípios para mudar, né, propriamente. Então eu vou passar aqui os slides aqui rapidamente, para chegar aí no ponto específico, né? Nós já vimos que é possível mudar biblicamente, já vimos 4 princípios aí para que isso ocorra, vimos que quem quer, né, mudar, e aí tratamos como mudar, como que é possível mudar. E aí nós iniciamos, dentro desse princípio aqui, né, da autoconfrontação, ou do aconselhamento notético, do aconselhamento bíblico, a dinâmica bíblica da mudança. E nós começamos, são 7 princípios, nós começamos a tratar semana retrasada dos 3 primeiros. Então, o primeiro que nós trabalhamos é que, para que haja mudança, você tem que reconhecer a Bíblia como sendo palavra de Deus, autoridade. Porque aquilo que a Bíblia fala, se você não quer obedecer, então não tem jeito de mudar. Né? Sendo bem claro para você, é simples. Olha, a Bíblia manda você perdoar o seu irmão. Você fala, não quero. Não, meu irmão não tem jeito, eu não perdoo. Não vou perdoar. Então, se a Bíblia não é autoridade para você, ao ponto daquilo que ela determinar ser algo para ser colocado em prática, então não vai acontecer mudança permanente. Então, a Bíblia ela precisa ser reconhecida como sendo autoridade e suficiente para todas as situações, para restaurar a alma, para todos os problemas de sentimentos, pensamentos, desejos, comportamentos e ação do homem. E enchendo-nos assim de sabedoria e instrução que vem da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto aqui na dinâmica da mudança bíblica. A Bíblia, de fato, tem que ser a minha fonte de fé, de regra e de prática. Se eu for confrontado por ela, por alguma prática que a Bíblia confronta, então eu tenho que estar disposto a obedecer, né? Ou seja, a entender que ela tem autoridade para isso. O segundo ponto aí da dinâmica da mudança é que eu preciso temer a Deus. Se eu não tenho a Bíblia como autoridade, e se eu não temo a Deus como o Senhor e dono da minha vida, aquele que um dia há de me julgar de todas as minhas ações, quer sejam boas ou quer sejam más, se eu não temo esse Deus, eu simplesmente não vou querer glorificá-lo. Eu vou querer viver a minha vida e não a vida que Ele quer que eu tenha. Então, para que haja mudança, você precisa não apenas crer em Deus, mas temer a Deus. Não no sentido de ter medo, mas no sentido de saber que Ele é Senhor e que você não é nada. Você precisa dEle. Né? Diferente do aconselhamento coaching, né, de hoje, que coloca no homem o centro do universo. Não, o centro do universo é o próprio Deus. Ele é o tudo. Ele é o centro. Né? Ele é o princípio. Ele é o fim. Então, se eu não temer esse Deus, eu não vou querer mudar. É incrível que tem pessoas que a falta de temor a Deus é tão grande, que ela despreza essa grandeza, essa soberania, esse poder de Deus de tal forma que ele consegue ser até piedoso agindo de uma maneira como se diz? A zombar de Deus. Né? Conheci um dos aconselhados dessas andanças da vida aí, né, do ministério, que ele já pedia perdão a Deus por pecado que ele ia cometer. Olha como piedoso. Ao invés dele lutar contra a prática do pecado, ele chegava assim, Senhor, o Senhor sabe, minha carne é fraca, eu vou cair, mas o Senhor já me perdoe. Isso é uma demonstração de falta de temor. É brincadeira com Deus, né? Ao invés de você, a Bíblia inteira vai dizer para você lutar contra as suas inclinações, contra os seus desejos,
e que não cometer o pecado, porque isso, como diz Hebreus, né, é tornar em vão a obra de Cristo. É como se você estivesse desprezando aquilo que Cristo fez por você. Isso é falta de temor. Então, para que haja mudança, eu preciso entender quem Deus é, quem eu sou, e a grandeza dele, e que a soberania dele está sobre mim, que eu sou ovelha do seu pasto, e que ele é aquele que há de julgar tudo e todos, e que então eu não posso ficar brincando com esse Deus, eu não posso zombar dele, mas eu preciso temê-lo. Tudo bem? E o terceiro ponto que nós vimos aí, inicialmente, na dinâmica da mudança, é entender o processo, né? Tanto o processo para eu cair na prática pecaminosa, e aí, entendendo isso, trabalhar para retornar ao princípio. Então, nós vimos que o pecado, né, nasce da cobiça, que nos assedia, e que aí nós deixamos ele conceber e dar à luz ao pecado, e ao pecado vem a morte. Lembra lá o texto de Tiago, né? Então eu preciso entender o processo do problema. Começa na ideia dos pensamentos, né? Esses pensamentos geram palavras e que vão gerar práticas. Né? Nós falamos na semana que demos esse módulo, que para que o adultério aconteça, existe um processo. A pessoa já pensou muito nisso. Ele já alimentou muito o pensamento dele com práticas pecaminosas, com impureza, com pornografia, com tudo aquilo que não presta. Ele já ouviu muita música de corno. Ou seja, ele se alimentou. Não foi assim, ele era santo ontem, acordou hoje e viu uma mulher passando na rua, saiu correndo atrás e adulterou. Não é cachorro, não é verdade? É um processo, foi um negócio. Então eu preciso entender o processo do problema. É aquilo que eu disse agora há pouco na reunião de oração. Tudo na minha vida é consequência de algo que eu plantei no passado. Às vezes eu planto algo que germina rapidamente, mas tem coisa que eu planto que é bambu, demora, sei lá, quantos anos para aparecer. Mas ele vai aparecer. Então eu preciso saber que há um processo. E que esse processo começa na cobiça, no meu próprio coração. E por isso, já quando esse negócio começa a brotar no meu coração, eu já tenho que ir lá e dar um fim naquele negócio. Porque se eu alimentar, isso vai dominar não só o meu pensamento, mas o meu coração e, consequentemente, as minhas ações. Tá? A gente pega aqui algum exemplo, mais no lado da impureza, porque é o pecado, mas isso também é da fofoca, da blasfêmia, é da heresia, né? Os grandes hereges, irmãos, não nasceram grandes hereges. Eles eram crentes em determinado momento da vida, né? Então você pega os caras foram até bonzinho, andando como discípulos de Cristo, só que eles começaram a pensar, alimentar a cabeça com aquilo que não deveria, as experiências da vida foram determinando as crenças, os pressupostos, os fundamentos, e aí, uma hora ele pega e pum, na hora que você já vê, ele já está numa prática de facção, uma prática herética, né? Então, você precisa entender que é um processo, e aí você vai observar a sua vida e a vida do seu conselheiro, em qual patamar que ele está, que é o que nós vamos trabalhar mais para frente. Por quê? Porque dependendo, se é só uma questão de pensamento, é mais fácil lidar, ótimo. Se é uma questão que está ali no sentimento, aquele comportamento, tal. Agora, se é uma prática já enrustida, que faz parte da sua essência, tem solução? Tem, mas é muito mais difícil. Você vai ter que ter um investimento de tempo, de planejamento e de luta muito maior.
né? Então, eu preciso conhecer essa problemática. Dito isso, irmãos, vamos lá. Nós trabalhamos aqui, inclusive, né, que dentro desses problemas do coração que Jesus diz, inclusive a própria falta de senso, né, mental, a loucura, é uma consequência aí de algo que eu vou alimentando com o passar do tempo. Mas vamos caminhar aqui, né? Trabalhamos também com os níveis, né? O coração, o agir, o sentimento, a essência, né? A ideia de que gera, né, as consequências daquela ação, o sentimento seja de culpa, desespero, depressão, vergonha. Então, veja, fazendo ainda um link com aquilo que eu acabei de falar há pouco na reunião de oração. O aconselhado, ele vai te apresentar o desespero. Ele fala, ai, pastor, estou desesperado. Ele vai te apresentar a depressão. Ele vai te apresentar a vergonha. Ele vai te apresentar a culpa, muitas vezes. Mas isso é a consequência. O problema dele não é a depressão. O problema dele é um processo que gerou esse sentimento e essa sensação. Agora, por que o cara chegou nisso? Você tem que fazer o caminho inverso para ver o que está no coração dele, o que ele crê sobre a soberania de Deus. Deus é soberano? É. Mas ele matou meu gato. Então como que eu vou confiar num Deus que matou meu gato? Peraí. Deus é soberano, meu amigo. Como que você lida com essa soberania dele? A sua confiança, a sua dependência dele. Então veja, ele te apresenta a colheita. Qual que foi a colheita? Esse sentimento amargo aí, a depressão, a vergonha, a culpa, o desespero, sei lá o que for. Só que esse não é o problema. O problema está lá atrás. Foi o que ele plantou. E aí você precisa voltar lá. Então, dentro da dinâmica da mudança, nós temos que tomar cuidado com o resultado. E aí a gente vai ficar tentando tratar só a febre, vamos fazer aqui uma analogia, né? E não procura a causa dessa febre. Ah, ele está com febre. Está com febre? Então tá, dá um antitérmico para ele. Vai dando antitérmico. Mas por que ele está com febre? Ah, está com inflamação, está com infecção, está com uma dor de dente, um dente inflamado. Eu não sei. Ficar dando antitérmico vai resolver o problema dessa pessoa? Sim ou não? Não. Você tem que procurar a causa do problema. Então, para mudar biblicamente e definitivamente, você tem que ir lá na causa. E aí você vai descobrir que o fundamento dele, os pressupostos dele a respeito de Deus, da dependência dele para com Deus, está errada. Você vai ver que é um cara que falta fé. Você vai ver que é um cara que se ama demais. E a pessoa que se ama demais entra em depressão, pastor? Ele entra. Quando as coisas não saem do jeito que ele quer. Ele se ama tanto que ele não se julga, ele se julga infeliz, que aquilo não é justo para com ele. Onde já se viu morrer o meu gato? Tanto gato malvado por aí, justo o meu que vai morrer. É um amor excessivo que ele não quer passar pelo sofrimento, que é um sofrimento que todo mundo está sujeito. Você vai lá na causa, você vê que esse cara, então, ele na verdade, ele tem um problema com a soberania de Deus. Ele fala que crê na soberania de Deus, mas ele não vive debaixo da soberania de Deus. Se acontecer uma tragédia na vida dele, como a de Jó, o que ele vai fazer? Ele não vai nem esperar a mulher falar para ele. Ele já vai blasfemar, vai xingar, murmurar e vai morrer. Não precisa nem de alguém falar, ó, blasfema e morre. Não, ele já faz isso de primeira. Por quê? Revela que a relação dele com a soberania de Deus, na verdade, não é aquilo que ele diz ser. Então o problema era a depressão? Não, o problema não era a depressão. A depressão era a febre. A causa está lá atrás. Tudo bem?
A gente tem que entender esse processo. Na dinâmica ainda, entrando propriamente na aula de hoje, o quarto ponto aí é entregar-nos à soberania e ao senhorio de Deus e decidir viver cada dia de modo agradável, dependente e submisso a Deus, andando em temor, intimidade, em gratidão. Irmãos, isso aqui é extremamente difícil. Entender a soberania e o senhorio de Deus. O que é senhorio de Deus? Ele manda, Ele que é dono. Geralmente as pessoas que passam por situações adversas, a primeira coisa que ela faz é culpar Deus. E quando eu murmuro ou culpo Deus, eu estou dizendo para Deus, o Senhor é um burro, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor se diz o grande, todo-poderoso, mas o Senhor é um miserável, um palhaço miserável, porque onde já se viu brincar comigo desse jeito? Não há submissão, não há humildade, não há dependência de Deus, porque eu não aceito. Quando morre o filho do vizinho, eu falo, puxa vida, hein? Eu até chego para ele e falo, não, você tem que confiar na soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus tem os seus planos. E mesmo na adversidade, nós precisamos louvar ao Senhor. Mas quando morre o meu, o que eu faço? Eu faço como Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Faço? Não. Aí eu chuto, não paro de vir na igreja, falo mal de tudo, reclamo, entro na cachaça, vou pro vício. Mas por que o cara fez um negócio desse? Porque, na verdade, ele tem um problema com a soberania de Deus e o senhorio de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que na soberania de Deus tudo é graça. Mesmo quando tudo está dando errado. Quando eu me exalto e eu penso com os meus botões que eu sou merecedor de algum benefício, eu já estou desprezando a soberania e o senhorio de Deus. Porque, na verdade, a revelação antropológica bíblica me mostra que eu não sou nada. E que se Deus resolvesse agora, fechar as contas, passar a régua em relação à minha pecaminosidade, o meu jeito que eu vivo, o meu jeito que eu faço, eu morreria instantaneamente. Porque nós não nos entregamos ao Senhor como o Senhor da nossa vida. É mais ou menos assim que funciona a nossa relação. Deus, o Senhor comanda, desde que o Senhor esteja simplesmente me abençoando. Se tiver alguma situação que eu não goste, ou de treinamento, de discipulado, ou de disciplina que seja, eu vou chiar. Somos iguaizinhos ao povo de Israel do Antigo Testamento. Mas não tem o que tirar nem pôr. Quando estamos passando por momentos de bonança, nós nos envaidecemos. Quando a tempestade bate na nossa porta, aí nós reclamamos daquele que deveria ser glorificado em toda e qualquer circunstância. Então, por que esse ponto aqui é importante? O quarto, na dinâmica da mudança. Porque enquanto você não trabalhar com o discipulado, com o seu aconselhando, mostrando para ele a visão
do ser de Deus, né? A teontologia e a antropologia bíblica, o que nós somos e o que nós merecemos de Deus, ele não vai entender a dinâmica da vida. O que nós merecemos de Deus, irmãos? Não é nada não. Nós merecemos é a condenação. Se fosse nada, ainda ficava empatado. Ele não me deve nada, eu não devo nada para ele, está tudo certo. Não. Eu estou em débito. Quando eu vou lidar com aquilo que, da minha relação com Deus, o que ele deve justamente aplicar uma condenação sobre a minha vida. É esse o débito que seria o natural. Não acontece por conta da graça, da longanimidade, dele suportar. Aí você fala, mas pastor, eu sou um rapaz tão bom, uma moça tão boa, nunca roubei, não matei. Aí Jesus vem e fala assim, se você já odiou o seu irmão no coração, você já é um assassino. Você não precisa matar. É só odiar no coração. Ai, eu te odeio. Pronto, acabou. Assassino. Já está passível de morte, de condenação, de disciplina do Senhor. Ah, pastor, então aí não tem jeito. É isso. Não tem jeito mesmo. Ai, pastor, nunca adulterei, sempre fui fiel à minha esposa. Você já olhou com intenção impura para alguém? Aí também não, né? Mas Jesus disse que isso já é adulterar. Pô, então aí não dá. É isso mesmo, não dá. Não existe mérito em você. Romanos vai dizer que a lei existe para calar a sua boca, para que ninguém chegue diante de Deus pensando que é alguma coisa. Então, quando as pessoas entendem a dinâmica da mudança bíblica, que Deus é soberano nas coisas boas e nas coisas ruins que acontecem na minha vida, já ajuda em um percentual estratosférico, porque a pessoa vai compreender, ela não vai chegar e falar, mas por que comigo? O que eu fiz? Eu não mereço. Você merece o inferno. Né? Se é só uma luta, se só é uma enfermidade, só é um problema, ufa! Tá bom, em Cristo Jesus nós temos a segurança da vida eterna. Quando eu entendo a soberania e o senhorio de Deus, eu começo então a viver cada dia de modo agradável, dependente, submisso. Deu errado? Deu errado. A culpa é de quem? Do meu próprio pecado. Grande parte das pessoas que procuram aconselhamento bíblico, elas vêm com mágoa no coração contra Deus. E aí você tem que trabalhar com a dinâmica para que ela se entregue à soberania e entenda que Deus é Senhor mesmo quando está tudo dando errado. O Dr. Sproul, né, o R.C. Sproul, certa vez foi perguntado por que coisas ruins acontecem com pessoas justas. Você já teve essa pergunta? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pessoas justas? Aí a resposta dele foi a seguinte, só aconteceu uma vez. Na cruz. Porque só ele é bom, só ele é justo. O resto é tudo farinha do mesmo saco. Nós não somos justos, nós somos justificados. Mas nós, em essência, não somos justos. Nós, em essência, não somos bons. Então não existe essa... Ai, por que acontece coisa ruim com gente boa? Quem disse que você é gente boa? Você pode ser melhor que o outro. Você pode ser melhor que o Hitler. Você pode ser melhor que alguns outros aí. Mas dentro da vara, do padrão da lei de Deus, quem é bom? Ninguém. Não há um justo sequer.
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, tudo que acontece de ruim na nossa vida não está acontecendo com pessoas boas. Agora, o que acontece de bom é o que deveria nos intrigar. Por que eu não morri hoje? Por que eu estou respirando aqui? Por que ainda tem uma banana e uma garrafa d'água dentro da minha geladeira? Se for só isso que tiver lá. Porque se Deus resolvesse dar o que eu mereço, nem a banana com água ia ter, meu amigo. Então, para mudar, eu preciso entender que Deus é o único justo. Ele é soberano e Ele é Senhor. E que na sua grandeza, na sua soberania, Ele faz como lhe apraz. Porque, infelizmente, o que eu mereço é a condenação. E nós temos vários textos que apontam, irmãos, para essa situação de se entregar à soberania. Um dos textos que nós usamos hoje na reunião de oração, que é Provérbios capítulo 3, que é a ideia, se você quiser abrir lá novamente, que é a ideia de confiar no Senhor, de não depositar confiança no seu próprio entendimento, se humilhar na presença dEle, honrar a Deus com tudo que você tem, porque, na final de contas, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Então, observe aí, Colossenses capítulo 3, verso 5, alguns verbos importante. Confia no Senhor e não te apoies no teu próprio entendimento. Não te estribes, não pise no estribo do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a quem? Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. O que você tem é dele. 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem? A quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então nós vemos, irmãos, que Ele como Senhor, como soberano, como Pai, Ele dirige as nossas veredas, os nossos caminhos. E mesmo quando vem uma disciplina, vem um processo de treinamento, um momento que vai nos conduzir à aprovação, né? À tribulação, para nos encher de perseverança e de esperança, é porque Ele nos ama. Da mesma forma que um pai faz com o filho. Então, essa prática de murmurar, em última análise, de reclamar da vida, em última análise você está falando para Deus, Deus, o Senhor não sabe nada que o Senhor está fazendo. O Senhor é um 0, 3 casas para lá da esquerda. Porque se está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, é porque o Senhor não sabe comandar. Se eu tivesse no controle, as coisas seriam diferentes. É isso que ele está falando para eu toda vez que você reclama. Toda vez que você expõe alguma área da vida. É aquela pergunta, né? Que já foi respondida há muito tempo, mas a gente teima em perguntar. Vem uma situação difícil. Senhor, por que, Senhor? Porque o pecado entrou na história, porque você é pecador miserável, porque você pratica coisas ilícitas contra o Senhor teu Deus. O que mais você quer? Tem mais um monte de coisa que você pode pôr aqui no porquê. Ai, por quê? Por que comigo? Olha, tem um monte. Já foi respondido. Agora a pergunta que nós não gostamos de fazer, que é necessária, é: Senhor, qual que é o propósito disso? Para quê?
Qual que é a finalidade? O que o senhor quer que eu faça diante dessa situação? Diante desse problema, diante dessa enfermidade, diante dessa debilidade? Como que eu posso glorificar o Senhor? Irmãos, vai ter hora que eu vou glorificar o Senhor só raspando as úlceras. Como o Jó fez. Esperando. E ó, caquinho de telha. Não tem. É assim que eu vou glorificar o Senhor? Vou, então tá bom. A inquietude, a murmuração, a reclamação não vai gerar absolutamente nada. Então, no processo, aí, na dinâmica da mudança, eu preciso entender que existem situações que não adianta ficar bravo, não vai mudar. Existem situações que estão debaixo de algo que Deus não me revelou. Está na soberania dele. Ah, por que meu filho nasceu com um problema? Meu amigo, está dentro da soberania dele. Quanto mais cedo você se prostrar diante do senhorio do nosso Deus, entendendo que Ele está no controle, mais fácil vai ficar para você mudar. Porque senão você vai querer comprar briga com Ele e essa briga já é perdida. Não tem o que fazer. E aí você tem, por exemplo, Efésios 2,8, que mostra que a salvação é graça dele para as boas obras que Ele mesmo preparou. Você pega lá 1 Coríntios 10:31, você tem que viver para a glória dele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória dele. Quando as coisas vão bem, glorifica a Deus. As coisas vão mal, glorifica também. Pega lá 2 Coríntios 5. Um exemplo de Paulo aí, né? Ele vai dizer assim, 2 Coríntios 5:9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos o quê? Agradáveis. A ideia de Paulo é entender que, independente da circunstância, ele vai viver cada dia de modo agradável, de modo dependente, submisso a Deus, andando em temor, intimidade. Você pega Efésios 4:1, andeis de modo digno da vossa vocação. Ande do jeito que você tem que andar, como filho na luz. Você pega Efésios vai. Andai de modo digno, andai como filho da luz, andai como imitadores de Deus. Tem vários imperativos lá. Se você pegar a carta de Efésios e fizer um estudinho sobre o verbo andar, uma tarefa aí, ó. Você pega lá Efésios, em especial do capítulo 4 para frente. Toda vez que tiver a palavra andar lá, você marca. Você vai ver que você tem que andar de modo digno, você tem que andar como filho da luz, você tem que andar como imitador de Deus, vai ter um monte de andar lá. Dá um estudinho bacana para a sua devocional. Só sobre o verbo andar em Efésios, de 4 para frente. E aí, se você quiser ampliar um pouquinho, você põe, e como não andar? Aí ele vai, não andai como gentios, não andai como os da treva, não sejais cúmplices das obras infrutíferas da terra. Independente da circunstância, irmãos, Deus é o meu Senhor soberano. Eu tenho que andar para glorificá-lo, andar para exaltá-lo. Você tem Colossenses 3, que é um dos textos, né? Fazendo tudo, dando graças por Cristo Jesus. Provérbios 1:7, que fala da sabedoria. Tiago 1:5-8, tende por motivo de alegria. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E textos, Mateus 5, brilhe a vossa luz. Filipenses
4:4, né, que vai dizer para você se alegrar no Senhor. Ou seja, a Bíblia inteira vai dizer: Deus é soberano mesmo quando tudo está dando errado. Se você quer mudar, você tem que viver debaixo desse senhorio. Porque se você não viver debaixo do senhorio de Deus, você sempre vai estar apontando o dedão na cara dele e reclamando de tudo que acontece. E aí, você vai não viver de modo agradável, dependente sobre isso. Você vai viver justamente em rebeldia. E isso não gera mudança permanente na sua vida. Tudo bem até aqui, irmãos? Não vamos ter tempo de ler todos os textos, só mencionei. Vamos caminhar mais um pouco. O quinto ponto na dinâmica bíblica da mudança é identificar o meu próprio pecado. Eu preciso identificar qual que é o meu pecado. Como eu já tenho dito para vocês há muito tempo, pecado tem nome. Em alguns casos, sobrenome, RG, CPF, CNH, e um monte de outros documentos. É completo. Eu preciso identificar. Não só identificar. Eu preciso me arrepender. Não só me arrepender. Eu preciso confessar a Deus e àqueles contra quem eu peco. Por palavras e ações. E eu preciso deixar tal pecado através de uma prática que glorifique a Deus. Então vamos ver. Como que eu identifico o meu pecado? Por que a Bíblia diz que eu tenho que identificar o meu pecado? Vamos lá para Gênesis 4, que é um texto clássico. Deus tratando com Caim, versos 6 e verso 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que está aí brocochô, descaiu do teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominado. Eu preciso saber qual que é o meu pecado. É a inveja, é a ira, é a maledicência, a cobiça, é a mentira, é a impureza. Dentro do processo da mudança, irmãos, nós temos que identificar o nosso inimigo. É assim em qualquer outra área. Você conhece a história Oswaldo Cruz, sanitarista, em Santos? Lembra? É isso? Eu estou errando o nome aqui. A Clarice talvez me ajude. Oswaldo Cruz, sanitarista, em Santos. Sei lá eu que ano lá. Aqueles canais do porto, né? Sem... todos de águas cristalinas, sem nenhum tipo de poluição, a cidade com pessoas só justas, sem promiscuidade nenhuma, os marinheiros que chegavam era tudo santo. O que aconteceu? Explodiu, epidemia de tudo quanto é doença. E aí o povo ia, nadava naquilo, bebia aquela água, começou a ficar tudo doente. O que esse cara faz? Vai resolver o problema. Vai identificar onde que está o problema. Não adianta você dar remédio para diarreia se você não tirar o vírus da água. Não adianta você dar fralda pro cara. Você tem que ir lá onde está o problema. Nós vamos lá no foco. Quando você pensa em
séculos passados aí, né? A questão da febre bubônica, que era do rato, é isso? É. Se você não elimina o rato, não tem jeito, meu amigo. Não, é só fazer carinho no rato. Vai resolver o seu problema? Não, cada um traz um ratinho para dentro de casa. Que aí nós vamos resolver o problema. É assim? Não, meu amigo, tem que exterminar o rato, senão nós não vamos sair dessa. É assim com o pecado. Você tem que identificar qual que o pecado é o rato, então é o rato que você tem que exterminar. O pecado é o vírus na água lá, então é isso que você tem que exterminar. Você tem que identificar qual que é o seu inimigo. E aí andar nesse processo que nós vamos caminhar. O pecado jaz à porta. O desejo é contra ti. Mas a ti cumpre dominar. Eu tenho que saber qual que é o pecado e vou lutar com esse bicho. Vai dar um trabalho daqueles, mas eu tenho que lutar com ele. Mateus 7,5, né? Tira primeiro a trave do seu olho, para que depois você consiga tirar o cisco do outro. Você tem que identificar o seu primeiro. 1 Coríntios 11, 31, examine-se. Vamos ver lá, 1 Coríntios? Primeira Coríntios 11, 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, veja, você tem que identificar, você tem que se julgar a si mesmo. É melhor que você faça esse processo. Porque nessa autoconfrontação, se você se julgar, se examinar, vasculhar, procurar o seu próprio pecado, irmãos, identificá-lo, e não é simplesmente identificar, eu sou assim mesmo. Não. Você tem que traçar um plano para tentar mudar. Ah, pastor, mas isso é uma luta até a morte. Eu sei, eu tenho os meus próprios pecados, que eu luto aí. Você ganha lá uma batalhinha ali, uma batalhinha aqui, dali a pouco perde de novo. Mas você sabe qual que é? Então eu sei, então é esse, então tá. Tem hora que eu vou ganhar, eu vou perder, mas eu sei que é ele, eu vou lutar contra ele. O fato de você saber qual é o seu inimigo não significa, eu sei qual que é o meu inimigo, ele sumiu. Não. Mas vai ficar mais fácil lutar quando você identificar quem é de fato o seu pecado, quem é o seu inimigo. O que mais? Então nós vimos que é nossa responsabilidade nos julgar a nós mesmos. Identificar o nosso próprio pecado. Aí eu faço o que com isso? Ah, pastor, eu sei, meu pecado é tal. Ótimo, o que eu faço com isso? Tem que se arrepender. Você pega Atos capítulo 26. Nós somos chamados, irmãos, para darmos frutos de arrependimento. Quer ver? Atos 26, 20. Paulo vai dizer assim: mas anunciei primeiramente ao juiz de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia aos gentios, que se o quê? Arrependessem e se convertessem a Deus. Ótimo. Arrependei-vos e crede. Mas isso gera algo mais. O que mais? Praticando o quê? Obras dignas de arrependimento. Falar que crer e que se arrependeu, mas não demonstrar isso em obras dignas de arrependimento é uma mentira. É aquele cara que sempre faz. Você fala, você me perdoa? Você me perdoa? Ô, meu amigo, te perdoa, mas você tem que dar fruto desse arrependimento miserável. Você tem que mudar. 10 anos que eu te conheço, 10 anos você faz a mesma coisa, 10 anos você só fala, me perdoa, me perdoa. Oh, mas cadê o fruto do seu arrependimento? Cadê o fruto da mudança?
Tem crente que já entrou nessa postura do automático aí, que ele só sabe pedir perdão. É verdade, você tem razão, me perdoa. Dá 2 minutos, tá fazendo de novo. Cadê o fruto? Apresentando o fruto que é digno do arrependimento. Paulo diz, eu pregava para que as pessoas se convertessem, crescem em Deus, né? Como ele diz aí, se arrependessem, se convertessem a Deus, mas como consequência, um gerúndio aqui, né? Praticando obras dignas desse arrependimento. Ele vai deixar isso claro nas cartas, né? Aquele que mentia, não mente mais, fala a verdade com todo mundo. Quem roubava, não rouba mais, agora trabalhe. O arrependimento, ele tem que gerar frutos desse arrependimento. Obras dignas desse arrependimento. Só que tem cristão que já está nesse automático aí. Ele não muda. Às vezes ele é confrontado, às vezes ele até identifica que é um pecado, que ele tem que lutar, mas ele não se arrepende. Irmãos, é luta constante, é aquilo que eu estou te falando, não vai sumir de um dia da noite, mas você tem que estar ciente e buscar essa mudança, esse fruto de arrependimento. Você tem que confessá-lo a Deus. 1 João 1,9, o texto clássico, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Veja ainda aí, Provérbios 28, outro texto clássico a respeito de arrependimento. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa, e tem um ezinho, a partícula aditiva, o que confessa e deixa, o que vai acontecer com ele? Alcançará a misericórdia. Essa é a dinâmica para a mudança, irmãos. Eu sempre me arrependo. Tá, mas e aí? Você confessa e deixa? Não, eu confesso e volto a fazer de novo. Eu reconheço e dali a pouco eu já estou fazendo de novo. Isso não é a dinâmica da mudança bíblica. É reconhecer o pecado, arrepender-se dele, confessá-lo a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. Porque senão, irmão, você vai se transformar num crente sem vergonha. Sem vergonha na cara. Aí você peca, quem não peca, né? É de novo, fulano. Eu tenho que pôr nessa crescente aí de mudança, né? Confessá-lo a Deus. Veja, vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Jesus exortando a igreja de todos os tempos, em todos os lugares, inclusive a nós. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Para aí o versículo. Arrepende e faz o quê? Volta às primeiras obras lá. Volta aquilo que você fazia antes de ter caído. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que o arrepender pressupõe mudança de vida. Vai ver onde você caiu. Vai lá reconhecer seu pecado. Por que é que você pecou? Foi isso. Viu? Tá. Então agora volta e começa uma prática diferente dessa. Não é só se arrepender? Não é só se arrepender.
O arrependimento, ele anda de mãos dadas com as obras dignas do arrependimento. É uma consequência natural. Toda a lei, de certa forma, pautava nisso. Cara, você pega a lei civil de Israel, é fantástica. Porque, por exemplo, você pegou emprestado um machado, você quebrou, você tinha que dar 2 machados pro cara. Hoje a gente quebra as coisas e fala, perdão. Tá, mas e o meu machado que você quebrou? Ah, quebrou. Estou arrependido. Tá, mas qual que é a obra digna do arrependimento? Você já tinha que ter vindo aqui e falado, ó, quebrei seu machado, não consegui um igual, trouxe um melhor. Isso é obra digna do arrependimento. Peguei emprestado qualquer coisa, quebrou, roubou, eu vou lá, vou... Não, hoje o cristão faz, perdoe as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Ah, cria vergonha na sua cara, você está mudando o entendimento a seu favor ainda, em geral. Quando é o outro, você vai lá, faz igual o cara da parábola, pega pelo colarinho, me paga. Nós estudamos há alguns anos atrás sobre ética cristã. Irmãos, o cristianismo de hoje é uma vergonha na perspectiva ética. Mas por quê? Porque a gente não passa por esse processo da dinâmica da mudança. A gente acha que o arrependimento já é suficiente. Arrependimento gera mudança. Obras dignas do arrependimento. O arrependimento gera restauração. Gera você consertar o que foi feito de errado. Te conduz a voltar às obras que você fazia anteriormente de um modo correto. Esse é o padrão. Então, a pessoa tem que identificar isso e entender isso. Quando você está trabalhando com aconselhamento, no processo de mudança, tem gente que não quer produzir obras dignas do arrependimento. Sabe aquilo que a gente fazia quando era criança? Aquilo lá não é verdade, mas o pai fazia isso, né? Você está ensinando isso para o seu filho. Os meninos brigaram, né? Tá lá, 2 irmãos lá brigou, tá? Arrancou até sangue, coisa feia. Aí o pai chega, o que é isso? Não, brigou, me chamou disso, o outro me chamou daquilo, não sei o que. Não. Pede perdão pro seu irmão. Não é assim que fazia? Disse, perdão. A outra, perdão também. Pai, ele não falou perdão, não. Fala direito, então. Perdão. Ah, agora dá um beijo no seu irmão. Esse era o fruto do arrependimento. É lógico que ali não era verdadeiro. Né? Era forçado. Mas o que o pai estava querendo ensinar para o filho? Não basta você se arrepender e pedir perdão. Você tem que mostrar isso em atitude. Dá um beijo nele. Quero ver. E estralado ainda. Porque isso demonstrava mudança de atitude. Você não estava batendo até agora? Agora você está beijando. Olha aí, que coisa louca. Obra digna do arrependimento. Nesse caso, infelizmente, é falso. Mas a visão bíblica é que isso tem que produzir. Então, chega o conselheiro e fala, pastor, eu fiz tal coisa, estou arrependido, mas não vou mudar, hein? O que você está fazendo eu perder tempo aqui? Se você não quer produzir as obras dignas do seu arrependimento. O cara continua fazendo a mesma coisa. Muda, meu amigo. Aí o outro estoura com ele fala, o outro estourou comigo. Pô, mas conta. Quantas vezes você zucrinou? Aí chega para você, me desculpa, me perdoa. Passa 2 semanas, tá lá o Zica fazendo a mesma coisa. Cadê o arrependimento desse cara? Não existe. Para mudança, tem que ter.
Tem que fazer. Confessar a Deus. Capítulo 3, verso 19 de Apocalipse. Jesus falando claramente: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, faz o que é certo e arrepende-te. Ser zeloso e arrepende. Então, arrependimento, irmãos, que gera obras dignas desse arrependimento, tem que estar claro aí. E aí eu vou confessar isso a Deus, e tá ótimo. Né? Nesse sentido aí, aqueles que já foram católicos, é só ir lá no padre, falar com o padre: padre, pequei. Aí, o que você pecou, meu filho? Você não precisa nem contar o que você fez, você fala de modo genérico, né? E aí, então, recebe lá a sua penitência, está tudo certo. E o outro com quem você pecou, o problema é dele. Você já se acertou com Deus. Na dinâmica da mudança, você vai ter que dar a cara a tapa, meu amigo. E é difícil esse negócio. Porque você tem que reconhecer o seu pecado, se arrepender e chegar para aqueles com quem você cometeu o pecado ou feriu com o seu pecado e confessar. Isso aqui espiritualmente, irmãos, tem um poder que você não faz ideia. Ter que abrir o seu coração para com quem você pecou, para alguém que foi prejudicado por conta do seu pecado. Você só faz isso quando você entendeu os outros passos anteriores. E aí, de fato, você está nessa dinâmica bíblica da mudança, porque significa se humilhar. Veja aí o que o texto aí, Tiago 5,16. E aí não é igual do exemplo que eu dei aqui do pai, né? Pede perdão pro seu irmão. Perdão. Não, fulano. Pequei. Lembra da parábola do filho pródigo? Pai. Quando o menino volta, o moço volta. Pai. Pequei contra ti e contra os céus. Me recebe de volta, mesmo que seja para ser um empregado. Estou arrependido. Ele volta, confessa o pecado e se submete. Isso é dinâmica de mudança, irmãos. Porque te humilha. Tem gente que vem no aconselhamento, aí você chega nesse ponto e fala assim: meu amigo, mas você tem que confessar o seu pecado. Não, isso aí não dá não. Eu não faço não. Então não tem como mudar. Você não vai pedir perdão pro fulano? Não, fulano não vou pedir perdão não. Já pedi perdão para Deus, tá bom. Não. A Bíblia nos indica que confessar o meu pecado é um processo de cura e de mudança. Veja lá, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para quê? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, no ministério terreno de Jesus, muitas das enfermidades físicas foram causadas pelo peso do pecado. Tanto que em alguns momentos ele simplesmente fala: os teus pecados estão perdoados. E o que acontecia com o enfermo? Ficava curado. O motivo da enfermidade dele era o pecado.
O confessar dos pecados uns aos outros, segundo Tiago aqui, para serdes curados. Sabe aquela doença que você fala assim, não sabe o que é? Já fez tudo quanto é exame. Não sabe. E não vai achar mesmo, não. Porque muitas vezes está lá relacionado, lá atrás, lá no fundo do seu coração. Você diz, meu Deus, eu fiz isso, ninguém ficou sabendo, eu não falei nada, eu não pedi perdão, isso está me corroendo. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. É isso? Texto lá de Provérbios que nós lemos, aquele que confessa e deixa. Quem esconde, adoece. Situações, irmãos, que muitas vezes está lá no começo da minha vida. Que o simples fato de confessar, colocar isso para fora, vomitar isso, cura. No processo, na dinâmica da mudança, a confissão a Deus e a confissão àqueles com quem eu magoei, ou que eu pequei, ou que eu prejudiquei, tem poder de cura. Veja ainda Romanos 13. Você tem que conduzir o seu aconselhado a entender isso. Para que ele não faça como uma tarefa do aconselhamento, mas que ele faça isso de coração, natural. Quando isso acontecer, a dinâmica da mudança está fazendo a mágica. Romanos 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Tirar a amargura, o ódio, o rancor, a mágoa, o peso. Porque minha mãe falou isso para mim uma vez, esse negócio está ali. Meu primo me falou isso. Meu tio, meu pai, minha mãe. A gente fala, às vezes, besteira, nem pensa nisso aqui, aí a pessoa guarda aquilo. A pessoa segura aquilo, põe lá no coração. E aquela raiz de amargura fica ali brotando. Irmãos, não fica devendo nada para os outros, senão o amor. Resolva esses problemas do coração. Como diz lá, Mateus, se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Fala, meu irmão, você me machucou, cara. Você fez um negócio lá que machucou. Trata, não deixa. A palavra do Senhor diz que isso impede até a minha adoração ao Senhor. Pedro vai dizer quando você briga com o cônjuge, em especial lá com a mulher, né? Até as suas orações não são ouvidas. Resolve esse problema. Ficar carregando esse negócio só vai adoecer. Vai aparecer um monte de essas doenças autoimunes, esses negócios. Pode saber, cara. Falta de tratar a alma, que reflete no físico. A Bíblia nos apresenta que nessa dinâmica da mudança é possível experimentar cura. Mas eu preciso confessar. Confessar contra quem eu pequei em palavras e ações. Eu preciso deixar esse pecado. Vamos ver alguns textos aí? Aproveitando que estamos aqui em Romanos 13, vamos dar uma olhada aí. 8 a 14, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Deixe todo pecado, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Deixa isso. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos ou às suas concupiscências. Deixa tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Práticas, pensamentos, palavras, deixa. Nós vemos aqui, eu quero chamar já a sua atenção, porque esse aqui, quando a gente for tratar lá na frente, da prática propriamente, da mudança, existe um padrão, lembra que eu falei isso? Existe um padrão bíblico para a mudança. E aqui esse é um dos textos que mostra isso. Ele vai dizer, verso 12, vai alta a noite, vem chegando o dia. Aí qual que é o verbo que está aí? Qual que é o verbo que está aí? Deixemos todas as obras das trevas e façamos o quê? No lugar. Deixa e pronto, fica vazio. Não. Você deixa as obras das trevas e faz o quê? Se reveste das obras da luz. Nós vamos trabalhar com isso aqui, irmão, mas é importante você já estar com o seu olho clínico aqui aguçado. Sempre no processo, na prática da mudança, você vai entender isso. Na prática da mudança exige deixar e colocar algo no lugar. E parei de ouvir música profana, pastor. Tá, mas se você não colocar música sacra ou música louvor, não vai resolver. É despojar do velho homem e revestir do novo homem, criado segundo Cristo Jesus. O padrão para a mudança é isso. Eu tenho um problema, identifiquei como problema, como pecaminoso, então eu vou deixá-lo. Mas eu preciso procurar uma prática contrária a esse pecado e que vai substituir aquela inclinação natural, para que então a prática da mudança seja de fato aplicada em minha vida. É sempre esse padrão, irmãos. Deixa algo, coloca algo de valor no lugar. Eu não quero trabalhar muito com vocês agora, porque a gente vai ver lá, mas vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro que isso aqui não existe. Vamos lá. 1 Coríntios 6. Aqui no capítulo 6, ele está falando da imoralidade, está falando da prostituição, está falando da impureza, dos pecados sexuais. Tudo bem? A partir do verso 12, inclusive, a sensualidade é condenada, foi o título que colocaram aí. Aí vamos lá, você tem aqui o capítulo 6, verso 18. Ele manda você deixar alguma coisa fora. O que ele manda aí você fazer? Desculpa, Samuel. Fugir da impureza. Aqui impureza é toda a prática de pecaminosidade da sexualidade, tá? Pastor, vou fugir da impureza, mas o que eu coloco no lugar?
sempre há um despojar e um revestir. Esse é o padrão bíblico da mudança. É isso que nós vamos reforçar isso mais no final dessa quinta aula. Mas eu quero que você já vá gravando isso. Dentro dessa dinâmica da mudança, eu vou identificar o meu pecado, deixá-lo para revestir com alguma coisa boa. Então aqui, qual que é a solução aqui para eu fugir da impureza? Então capítulo 6, verso 18. Fugir da impureza. Ele está falando da imoralidade, do adultério, do homossexualismo, tudo que está embutido em impureza. Então você vai fugir. Então você já está aqui, despojar da impureza, fugir dela. Qual que é a solução para ela então? Capítulo 7 continua. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa do quê? E não é essa que eu tenho que fugir? No verso 18 não está impureza? No verso aqui não está impureza? Por causa dessa impureza, então o que eu faço? Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio. Ou seja, quer fugir da impureza? Você vai se despojar da vida promíscua, do homossexualismo, da prostituição, da promiscuidade, do adultério. O que você faz? Você vai revestir do quê? Casamento. Tem a esposa, tem o marido. Para ter o marido, para ter a esposa, você tem que... Oh, maravilha. Então veja, dentro da solução da mudança... pastor, pastor, ele vai dizer aqui, né? Verso aí, ó. Verso 9. Caso, porém, não se dominem, faça o quê? O que fala? Caso, porém, não se dominem, que se case. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, você tem um pecado, você identificou, você vai arrepender, você vai confessar quem quer que seja, e vai deixá-lo. Pastor, e aí, pastor? Esse vazio imenso que o pecado deixou. Se eu ficar aqui sem preencher esse negócio com nada, a vontade vai voltar pior. É a história lá que Jesus conta, né? Tira um demônio, volta 7. É assim mesmo. Você tem que encher a casa. O padrão da mudança exige despojar e revestir. Fugir e correr para o casamento. Essa é a prática da mudança. Que mentia, eu tiro a mentira. O que eu faço agora? Fala a verdade. Eu roubava, tirei o roubo. O que eu faço agora? Procuro um emprego, trabalhando com as próprias mãos. Para o quê? Para ostentação? Não, inclusive para acudir o outro que está necessitado. Veja, sempre o padrão bíblico da mudança vai exigir esse espaço que nós estamos caminhando até agora. Quando chega aqui nesse ponto, eu identifico o pecado, deixo para revestir. Eu despojo para revestir. Eu tiro o pecado e coloco uma prática lícita. Uma prática que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Essa é a solução para a mudança. Ok, irmãos? Semana que vem, nós paramos aqui no ponto quinto. No quinto ponto. Semana que vem ainda faltam 2 dentro dessa dinâmica. Que é o ponto 6 e o ponto 7. Aí a gente trabalha. E aí nós vamos entrar nesse padrão do atendimento, do aconselhamento. Sintetizando esses 7 passos para a mudança, nós vamos tentar sintetizar ele em 4, para que cada momento de aconselhamento se aplique esses 4 princípios, que aí é o princípio para auxiliar o aconselhado nesse processo, nessa dinâmica da mudança. Tudo bem? Então, hoje nós vimos que eu preciso me entregar à soberania de Deus e ao senhorio dele, e preciso identificar o meu pecado, me arrepender, confessá-lo e deixá-lo. Agora, para deixar, eu preciso colocar algo no lugar.
Senão aquele vazio que o pecado deixou vai me conduzir a uma prática pior. E aí por isso que a Bíblia sempre diz, para um ato ilícito, uma prática ilícita, pecaminosa, que você elimina, você despoje, você então reveste de algo lícito, de algo que glorifica a Deus, que é o antídoto que a própria palavra de Deus vai te apresentar, e aí você tem a solução. Ok?